vamos para a palavra. Oh, meu Deus do céu, o povo peca por falta de conhecimento. O povo está aí, gente, vivendo o que está vivendo porque não querem nada com a palavra. As pessoas estão brigando entre si e as pessoas não estão se arrependendo do seu pecado. O próprio Deus falou, se o meu povo, ele falou para o povo dele, hein? Ele não falou para o mundo. Se o meu povo se humilhar, e a gente está vendo que o povo de Deus não tem se humilhado, está frio, está despercebido, está dormindo, está vivendo o sono da indolência, está no inverno, uma frieza tão grande, dizendo para nós, o povo dele, se humilhar, se arrepender dos seus pecados. Então significa o quê? Que o povo de Deus está no pecado. Está no pecado. Porque o Senhor, ele quer que é o povo dele que é a diferença. Gente, o fulano pode pecar, mas você que é povo de Deus, ele tem que renunciar ao pecado. Não somos perfeitos, mas nós não podemos viver em prática do pecado. Eu não posso estar pregando a palavra vivendo em prática de pecado, gente. Eu vou ser exterminada por Deus. Ele mesmo vai dizer para mim, apartai-vos de mim, maldita, que eu não te conheço. Tu pregava a palavra, mas tu não praticava. O problema da igreja, né, do povo de Deus, é pregar a palavra e não praticar. Não adianta, gente. Você pode conhecer a Bíblia de cor, capítulos e versículos. Se tu não tiver prática da palavra, Deus vai dizer que tu é um mentiroso, que eu sou uma mentirosa. E desde quando Jesus me resgatou, que eu tive esse entendimento. Ele me deu o entendimento, tu está pregando, mas tu tem que praticar a palavra. Estamos entendendo? Você tem que ser crente na igreja, crente no teu trabalho, cristão, né, na igreja, cristão no teu trabalho, cristão na tua diversão. Você tem que estar ali relaxando, mas como um cristão, não como um ímpio, gente. Não como um ímpio. Aí o povo não se arrepende dos seus pecados. Deus não sara a terra, tá aí do jeito que tá, cada vez piorando. Por quê? Porque o povo dele não se arrepende. O que Deus quer de nós é arrependimento, gente, é reconhecer que estamos errados. Mas tem um povo aí que leva o evangelho de qualquer jeito. Tem um povo que ora tá na igreja, ora tá lá no mundo. Ora tá na igreja, ora tá na roda dos escarnecedores, praticando o que os escarnecedores praticam. Às vezes tá até rindo, às vezes tá até achando engraçado, né? O que o escarnecedor está fazendo. Tem gente que é assim. Arrependei-vos, arrependei-vos e contem tempo. E eu não quero, naquele grande dia, o Senhor dizer para mim, apartai-vos de mim, maldito. Não, eu não quero ouvir isso não, gente. Eu quero entrar na glória do meu Pai. Não, eu não quero isso para minha vida, não. Tem um entendimento, faz tempo que Deus me deu esse entendimento. Vive o que tu prega. Presta atenção, que tem um povo que só prega prosperidade porque ele não vive santidade. Presta atenção se o povo tem gente pregando santidade. Presta atenção se você escuta pessoas pregando. Convertei-vos, arrependei-vos, se separa. O que é santificação? É separação. Tu não pode praticar o que o mundo pratica. Tu não pode. Nós podemos falhar, porque somos carne. Todo dia nós somos tentados, né, para pecar. Todo dia a gente tem que vencer a nossa carne. Eu sei disso, praticamente todo dia o pecado bate na minha porta para mim pecar. Tá entendendo? Mas, porta que eu digo é o coração, gente, por favor. A porta é o coração. Todo dia o pecado bate no meu coração para querer entrar. Opa, eu até penso, né? Tá repreendido em nome de Jesus. O que Deus tem para mim é melhor, é melhor. É melhor do que o pecado, é melhor do que o diabo tá me oferecendo. Se você colocar isso na tua mente, eu quero é ver se tu vai receber tudo que o diabo te oferece. Que o diabo ele é enganador. Ele não ofereceu para Eva. Ele ofereceu para Eva e Eva caiu, Adão caiu, tá entendendo? Então é isso, o inimigo ele sempre vai querer nos derrubar, gente. Por que ele quer nos derrubar? Porque ele já é caído.
Por isso que ele quer derrubar. O inimigo ele não luta contra Deus. Ele está lutando contra os filhos de Deus, contra o povo de Deus. Por isso que você passa por essa guerra todo dia. É uma pessoa de oração, mas todo dia tem uma guerra espiritual. Quem não tem uma guerra espiritual, gente, são pessoas que não incomodam o inferno. Mas aquele que incomoda o inferno, que está resgatando vidas, que está ali em posição de cristão mesmo, todo dia ele passa por uma guerra. Porque esse povo aí que só conta maravilha, conta benção, isso daí não está incomodando o inferno não, gente. Tá mesmo não. Mas é esse que está aí chorando, gemendo, levando o evangelho, esse aí pode ter certeza que tá fazendo estrago no inferno. Está ganhando almas para Jesus. Está levando almas para o reino de Deus. Estudem a palavra de Deus. Se arrependam dos seus pecados. Analise a vida de vocês. Procure tomar posse da palavra. Não é só decorar e orar e repetir Salmo 91, repetir o Salmo 23, repetir o Pai Nosso. Não é isso. É você ter entendimento que essa palavra, ela é poder na tua vida. Essa palavra, ela é a tua proteção. Ela é o quê? Ela é as tuas armaduras contra o reino das trevas. Ela é a tua arma contra Satanás, contra demônios, contra a potestade, contra o principado. Pode ser a hierarquia que for, meu querido. Pode ser o príncipe das trevas que for, mas o Senhor na tua vida é maior do que toda a potestade. O Senhor na tua vida é maior do que todo principado. O Senhor na tua vida, na nossa vida, é maior do que o gigante. Mas o Senhor tem que estar na nossa vida. E se nós vivemos com o coração cheio de pecado, o Espírito Santo não pode estar, porque ele não está aonde há impureza. Tá entendendo? Coração sujo, nem vem dizer que tu tem o Espírito Santo, porque tu não tem. Tu pode ouvir o Espírito Santo, agora estar em ti é diferente. Porque quando o Espírito Santo está na nossa vida, gente, a edificação na nossa vida, a santificação na nossa vida. O próprio Espírito Santo faz você ter nojo do pecado. O Espírito Santo faz você sentir triste quando alguém vem te fazer pecar. Tá entendendo? Porque o Espírito Santo está na tua vida. E você fica triste porque aquela pessoa não tem o Espírito Santo e aquela pessoa está vindo sem entendimento, porque a pessoa está escravizada, né? Sem entendimento, que está lá sendo escravizada pelo diabo, vem para te tentar, vem para te sujar. A pessoa está suja e quer te sujar, mas o Espírito Santo na tua vida não deixa. Ele não deixa, porque ele está na tua vida. Temos que entender isso. O Cristo estar em nós e nós estar em Cristo. Ouvir é outra coisa. Ouvir o Espírito Santo é uma coisa e o Espírito Santo estar em nós é outra coisa. Ele precisa estar em nós. Se ele estiver em nós, nós vamos vencer o pecado. Não é vencer os outros, gente. Os pecadores, né? Eles precisam de ajuda. As pessoas que... O que é pecador, gente? Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Nós somos pecadores arrependidos. Se eu pecar, se eu pensar em pecar, o que acontece? Na hora eu me arrependo, vou chorar. Meu Deus, ainda veio esse pensamento. Não pratiquei o pecado, mas pensei em fazer o pecado. Aí na hora, o Espírito Santo, epa, tu tá pensando nisso, é pecado. Aí a gente se arrepende. Perdão, Senhor, não é isso que tu me ensina. Não é isso que eu prego na live. Não é isso que eu prego para aquelas mulheres. Eu prego contra o pecado e como é que eu vou praticar o pecado? Na hora o Espírito Santo vem, epa, cuidado, cuidado. É o sinal vermelho, né? E o sinal vermelho acende. Entendeu? Tu não pode. Tu não pode atravessar. Tu não pode passar. Fica, cuidado, que isso vem para te cair em pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo está na tua vida. E aí você não cai no pecado. Ele mesmo diz que ele nos livra da tentação. Ele não disse na palavra dele? Então, se ele está em nós, nós seremos livrados. Lembra lá de José?
José estava lá, a mulher convidando ele para adultério. O que foi que José fez? Fugiu. Fugiu. José estava preso, gente. Carente, sozinho, sem a família dele. José tinha tudo para se deitar com aquela mulher. José tinha tudo, vamos dizer assim, José tinha uma justificativa para pecar. Porque tem gente que tem sua justificativa para pecar. Ai, Senhor, eu pequei porque eu estou sozinho. Eu fiz isso porque eu não tenho mulher. Eu fiz isso porque eu não tenho fulano, não tenho ciclano. Tem pessoas que têm justificativas para pecar, para viver o pecado. Sabia disso? Aí José estava sozinho, jovem, o hormônio devia estar lá, né? A flor da pele. Aí a mulher chorosa, bonita, tentando José, ele sozinho numa casa com aquela mulher, o que ele fez? Ele disse, eu não vou resistir, vou fugir. Fugiu, fugiu, ele correu daquela mulher. Não era porque ele não era homem, porque tem gente dizendo que ele não era homem. Ele era tão homem que ele correu daquela mulher. É, gente. De tão homem que ele era, jovem, mas tem vigor num homem que não seja na juventude? Não tem. Né? O maior vigor do homem na juventude. É claro que tem homens aí que nem Salomão, né? Pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus, tem homem, gente. Ela vai Deus mexer, né? Mas tem que mexer, a mulher tem que entender, gente. Tem homens que é que nem um Salomão da vida. Precisa de 10 de 1.000 mulheres. Precisa de 1.000 mulheres para ver se ele se acalma. Parece brincadeira, não é? Não parece brincadeira? Parece. Mas não é. É realidade. O que você acha que tem homem aí que vive com muitas mulheres? Porque é um carnudo. Porque só alimenta a carne dele. Não jejua para matar sua carne. Não tem domínio próprio, não é verdade? Do seu sentimento, das suas emoções. E tá aí cheio de mulher. Porque, infelizmente, é que nem um Salomão, né? Precisa ter muitas mulheres. Aí Salomão não tinha muitas mulheres, uma para lavar roupa, uma para fazer isso, para fazer aquilo, não. Era para a vida dele, para a vida sexual dele que ele tinha. É por isso que ele tinha muitas mulheres, porque ele desejava todas aquelas mulheres. E o que foi que Salomão morreu? Sem nenhuma mulher. Envergonhado, arrependido, teve tudo aquilo de mulher, mas foi um mau exemplo para os seus filhos. Não foi? Foi um mau exemplo para os seus filhos, porque o rei, ele adorou outro Deus por causa das mulheres que ele teve, né? Por causa que aquelas mulheres adoravam outros deuses, e ele adorou os deuses daquela mulher. Olha aí, tá entendendo? Tá entendendo o que o pecado faz? Vai te envergonhar. É gostoso? É gostoso. Não é não? A vida sexual é gostosa. Quem disse que não é? Quem disse que não é? É gostosa, gente. Né? Não é pecado, não é pecado, mas tudo tem que ter limite. Porque tudo aquilo que se passa do limite se torna pecado. Até a comida, se você comer demais, é pecado da gula. E assim é o sexo. Se você viver só fazendo sexo, é pecado também, é pecado. Tudo que é excesso na nossa vida. Olha só a palavra que Deus me deu. 1 Reis, capítulo 19. Jezebel ameaça Elias, que foge para Horebe. Jezebel, aqui é uma mulher, né? É uma mulher. No reino espiritual, é esse espírito das trevas que luta contra os profetas. Jezebel é um espírito que ele age lutando contra os profetas. As pessoas dizem, quando as pessoas veem uma mulher dentro da igreja, toda enfeitada, né, que nem um pavão, muitos dizem que ela é uma Jezebel. E nem é, gente, nem é. Ela apenas é uma mulher vaidosa, que apenas só se cuida lá dos seus adornos, né? A prioridade dela é o exterior e não o interior. Então, aí tem gente que diz, é uma Jezebel por causa da aparência. Viu a mulher lá, que nem o pavão, toda enfeitada,
né? Porque o pavão é todo enfeitado, tem cor para todo lado. Tem pluma para todo lado, o pavão, né? O pavão é muito bonito. Então tem pessoas que querem que ser que nem um pavão. Chegou, apareceu, abriu as asas, apareceu. Aí o que acontece? Tem gente que não tem entendimento, aí começa a dizer, aquela mulher é uma Jezebel. Não, gente. Jezebel, na Bíblia, é uma mulher, é um espírito que luta contra os profetas. Jezebel é uma mulher que está perto da liderança. Para quê? Para colocar desunião na igreja, para colocar contenda na igreja, para ser a direção daquele líder. Acabe foi dirigido por Jezebel, por esse espírito que estava na vida de Jezebel. Então, Jezebel, né, é esse espírito que luta contra os profetas. Ela lutou aqui contra os profetas. Escute só. E diz aqui: e Acabe fez saber a Jezebel, olha só, tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, gente, nós temos que aprender que esse espírito de Jezebel, ele está na vida de uma mulher. Para quê? Para essa mulher dar ordem no marido. Tá entendendo? Acabe não era esposo de Jezebel? Era. Mas Acabe era liderado por Jezebel, gente. Por isso que se você estudar a palavra, o homem é o cabeça, não é a mulher. Se a tua esposa, né, a mulher dos sacerdotes, se ela tá lá falando para ele, faz isso, faz aquilo, tá lá sempre querendo que ele faça a vontade dela, isso é o espírito de Jezebel. Você está entendendo? O que é o espírito de Jezebel? Por isso que a mulher, ela tem que ser dirigida pelo homem, não o homem dirigido pela mulher. E o homem só é dirigido por uma mulher quando ele não é cristão, quando ele não serve a Deus. Aí aquela mulher serve a Deus, então aquela mulher, ela é a líder espiritual. No reino espiritual, ela ora, Deus ouve, porque o seu marido não tem essa vida. Tá entendendo? Então aquela mulher vai ganhar aquele marido para Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que obedecer no Senhor. Os teus pais, se eles não estiverem no Senhor, tu não pode obedecer. Tu respeita, mas tu não pode praticar o que o teu pai pratica. Se o teu pai usa droga, aí ele vai mandar tu usar droga. Você que está na igreja, você vai obedecer o teu pai? Não. Por quê? Porque você sabe que ele não está no Senhor. Então é isso. Jezebel é uma mulher que não é dirigida pelo Espírito Santo e ela quer ser o poder de liderança na vida desse sacerdote, na vida desse homem. Se esse homem não fizer o que ela quer, fica de cara feia, fica sem falar com ele. Aí ele, que já está envolvido por ela, faz tudo o que ela quer. Tá entendendo? Espírito de Jezebel, ela vem para dominar os líderes. Para dominar os líderes, para que esse líder viva sob a direção desse espírito que está nessa mulher. Não tem nada a ver com brincos, com batom, não tem nada a ver com isso, gente. Mas sim com uma autoridade que ela quer ter sobre a casa, sobre o reino, né? Porque aqui fala do reino. Vamos continuar, gente. Eu fiz um estudo sobre Jezebel. Eu estou falando aqui porque eu fiz um estudo. Eu fui aprofundar para conhecer, porque as pessoas... Sempre trabalhei com vidas, né? Dirigente de igreja, já fui. Então, o que significava? Quando chegava uma mulher toda pintada, tudo isso, aí eu escutava as pessoas dizer: ai, Jezebel quer tomar o meu marido. Gente, Jezebel não quer tomar teu marido, não. Jezebel, ela quer o quê? Envergonhar profeta, destruir igreja. Jezebel não quer tomar marido de ninguém, gente. É porque você não estuda. Você não estuda, principalmente agora, nos últimos tempos. Nos últimos tempos, as pessoas não querem saber de orar, não querem saber de jejuar, não querem saber da palavra. Gente, se você soubesse como o Espírito Santo está triste, porque as pessoas não querem ter vida de oração,
As pessoas não querem ter vida com a palavra, não querem mais buscar a palavra. Porque se você buscar a palavra, você vai saber o que é uma Jezebel. Não é uma mulher toda enfeitada que nem um pavão, não. Interessante esse pavão, né? Foi o Espírito Santo que colocou no meu coração, gente. Eu nunca tinha comparado uma mulher que nem um pavão. Mas o pavão não fica bonito ali quando ele abre as asas, que aparece todo aqueles enfeites nas asas dele? Pois é, tem mulheres que são que nem um pavão, usa aqueles enfeites para aparecer, mas elas não são Jezebel, gente, não são. Jezebel é alguém que quer ser líder, mas líder contra Deus, contra Deus. Estamos entendendo, gente? Estudem a palavra de Deus, pelo amor de Deus. Vou dizer uma coisa para vocês. Vocês trabalham o dia todo, não é isso? Mas presta atenção que você se esforça para assistir coisas que não edificam a tua vida. Você trabalha o dia todo, você se esforça, muitas das vezes, para fazer coisas que não vai acrescentar nada na tua vida, mas tu não pode fazer um esforço para quê? Para se alimentar da palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus. Vocês são enganados por tudo quanto é ensinamento. Por quê? Porque você mesmo não busca ter conhecimento e estudo da palavra. Se as pessoas estão pregando alguma coisa, você está dizendo que é isso. Eu não entendia, né, esse sentido de Jezebel, porque as pessoas diziam, mulher toda enfeitada, toda arrumada. Não, gente. Uma mulher que aparece seu corpo, ela não é uma Jezebel. Ela tá com espírito de sedução, né? De lascívia. Tá lá mostrando o corpo para seduzir um homem. Tem nada a ver com Jezebel, nada a ver com Jezebel. Jezebel, ela é um espírito de liderança para quê? Para reinar mais do que o seu marido, que foi o que fez. Olha só, Acabe estava tão envolvido com ela que ele foi se aconselhar com ela. Vamos continuar aqui. Aprendo aí, vocês aí que vão para o templo, né? Porque você ainda é uma mulher vaidosa, que nem um pavão. Desculpa aí, tá, gente? Mas foi o que veio na minha... Mas o pavão é bonito, não é bonito? O pavão é bonito, gente. Nossa, quando o pavão abre as asas é muito lindo, né? Então, não vão se ofender aí com as mulheres que se preocupam muito com a aparência, né? Não vão se ofender, pelo amor de Deus. Então, Jezebel, olha aí, Acabe chegou com Jezebel e contou para ela quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Elias foi aquele, né, que confrontou Acabe e que pediu para o Senhor descer fogo do céu para destruir a Baal, né? Para destruir o altar de Baal, para destruir aqueles falsos profetas. Antes de Jezebel se levantar contra Acabe, primeiro Elias ele destruiu o altar de Baal. Tá entendendo? E por causa disso, despertou a fúria de Jezebel contra Elias. Aí Acabe foi lá e contou para ela. Agora escute. Então Jezebel mandou um mensageiro dizer a Elias. Olha como ela é audaciosa. E tá vendo? Olha como esse espírito de Jezebel na vida das mulheres é assim. Gente, infelizmente, ela trabalha na vida das mulheres, ela trabalha na vida em uma igreja. Tanto é que agora, nos últimos tempos, o que vai se levantar? Essa Jezebel vai se levantar contra nós. Para quê? Para nos matar. Tá entendendo? Essa Jezebel representa um espírito que age na vida de líderes, seja homem, seja mulher, né? Porque a grande Babilônia, ela vai se levantar contra nós. Gente, será uma igreja, será a falsa igreja contra a verdadeira igreja. Isso que vai ser os últimos tempos. Como foi no início. No início, uma igreja se levantou contra outra igreja. Que igreja? Contra Cristo. A igreja de Cristo. Então a guerra é essa. Vai ser uma igreja, uma que se levantará como igreja, trazendo a paz, curando enfermos. Tudo está na Bíblia que eu estou falando. Curando enfermos, fazendo prodígio, para que as pessoas acreditem que veio de Deus,
né? E depois que ele ganhar a confiança, porque esse espírito de Jezebel quer ganhar a confiança das pessoas. E depois vai revelar quem é. Vai se revelar quem é. Vamos lá continuar? Então, o espírito de Jezebel é um espírito que age na liderança. Se tu vê que a tua mulher quer ser mais líder do que tu, vai jejuar porque ela está com o espírito de Jezebel. Se toda vez tu tá ali dizendo sim para tudo que ela quer, tem espírito de Jezebel ali reinando naquele lar. Tá entendendo? Se o teu marido tá lá, você é uma serva de Deus, cristã, aí o teu marido, não, tem que ser isso, tem que ser as coisas errada, tem um espírito lá de Jezebel, um espírito o quê? Um espírito que levanta o mal, que é sempre pelo mal, que é sempre pelo erro, que é sempre pelo pecado, que é sempre pelas coisas erradas. Tá entendendo? Então, esse espírito não obedece a Deus, não serve a Deus. Aprendam aí que o espírito de Jezebel não serve a Deus, ele é contra Deus. Vamos lá, não é uma mulher enfeitada, não. Então Jezebel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses. Olha só, e o que bem quiserem, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Olha aí, Jezebel mandou um recado ameaçando Elias. Foi isso que ela fez, gente. Ela ameaçou Elias. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida. Elias fugiu de Jezebel. Elias, cheio de Deus, profeta de Deus, Elias foi usado para destruir o altar de Baal. Não foi isso? Elias foi usado para destruir o altar de Baal. Elias estava cansado, estava fadigado. Então, naquela guerra espiritual, toda guerra espiritual, gente, a gente fica sensível da batalha, não é? Então, a gente fica machucado da batalha. Então, Elias estava nesse ponto. Nesse ponto aqui, tanto é que ele fugiu. Ele não enfrentou Jezebel, ele fugiu. Agora, escute aqui, é interessante. Eu já fugi, gente. Eu já fugi também, eu já tive que nem Elias. Jesus foi me tirar de lá, da caverna. E aí, olha aqui, ó. Que vendo ele, se levantou para escapar com vida, fugiu e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Elias andou um dia no deserto e foi sentar-se debaixo de um zimbro, né? E pediu para si a morte. Eu também já pedi para mim a morte. Quando eu vi que Jezebel estava reinando no lugar, esse espírito de Jezebel sempre lutou contra mim. E ele sempre luta contra a igreja, gente. O espírito de Jezebel luta contra aqueles que servem a Deus, contra os verdadeiros profetas. E aí o que aconteceu? Ele pediu a morte. E aí ele diz assim: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Elias, ele não estava querendo tirar a vida dele. Ele estava querendo que Deus o levasse, né? Ele estava dizendo para Deus: Deus, me leva, toma a minha vida. Eu já fiz isso. Me matar, jamais. Mas pedir para Deus me levar, já fiz. Que nem Elias aqui. E o que aconteceu? O Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu. Ele deitou e dormiu achando que Deus ia levar ele. E é assim, né? Gente, interessante, né? Quando a gente estamos em guerras espirituais. Aí eu, por exemplo, quando eu estou em guerra espiritual, eu oro, choro, oro a Deus e depois eu quero dormir. Eu quero dormir. É interessante essa prática. Não sei se vocês são assim, mas dá esse momento de querer dormir. Tá entendendo? E quando eu acordo já é diferente. E Elias fez a mesma coisa. Aí o que aconteceu? Então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E é verdade. Depois que eu oro, que eu choro, que eu já passei por uma guerra espiritual com esse espírito, aí eu vou dormir. Aí quando eu acordo já é renovada. Por quê? Porque o anjo vem e nos levanta. Foi isso que Elias estava aqui
pediu a morte do Senhor, estava sem se alimentar, vamos aqui dizer, estava numa depressão. Vocês acham que eu não entro em depressão? Eu entro, mas não fico. Eu entro, mas não fico em depressão. Tá entendendo? Então, ontem mesmo eu estava chorando, chorei. Eu sabia que era uma depressão. Eu sei quando é uma depressão. Você tem que saber quando é uma depressão, tá ali querendo te parar, te parar. Aí eu chorei, Senhor, não consigo orar, só chorar. Gente, eu tenho vida de oração, não me gloriando, mas é porque eu tenho que praticar a palavra. Eu tenho vida de jejum, eu tenho procurado praticar a palavra, mas você pensa que eu não tenho esse momento de querer entrar na depressão? Tenho. Ontem eu chorei tanto, pelo amor de Deus. Aí o que foi que aconteceu? Eu disse, Senhor, não tenho o que falar, eu só vou chorar. Era, né? Só chorei, minhas lágrimas vai ser a oração. Aí depois eu fui dormir e já acordei renovada. Então aqui Elias estava entrando numa depressão, mas o anjo do Senhor foi lá e tirou Elias, porque depressão não é lugar para profeta de Deus. E o Senhor vai lá e tira. A obra não terminou na tua vida. Você que está aí com depressão, você que está aí pedindo para Deus te levar, você que está aí como Elias, só querendo dormir. Senhor, eu não quero fazer a obra. Esse sentido de dormir, gente, é o sentido de não fazer mais a obra. Tá entendendo? Não é você passar o dia dormindo, a noite dormindo, mas é o sentido de não querer viver, porque o sono era como se fosse a morte. Tanto é que aqueles que morrem em Cristo, o que a Bíblia diz? Eles dormem, não é isso? Então era esse sentido do dormir de Elias, que ele iria dormir, mas é que ele iria morrer. Aí o anjo veio, tocou em Elias e disse para ele, levanta porque tu não vai morrer não, tu ainda vai ser usado nessa terra. Deus é Deus, né, gente? E aí diz o quê? E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido, maravilha, pão, né? Sobre as brasas estava um pão cozido, uma botija de água. E então comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou-se, o anjo. Então, olha só, ele comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Interessante que o anjo veio, deu comida. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Gente, como é longo esse caminho. Eu queria parar no caminho, eu vivi isso na minha vida várias vezes. Se não fosse Deus na minha vida, se não fosse vocês, eu não estava nessa live. Eu não estava nessa live. Se não fosse Deus primeiro e vocês que ficam me esperando, vocês que querem uma palavra de Deus, que querem oração, eu não estava nessa plataforma. Eu estou sendo sincera, não estava. Então, o Senhor, ele veio aqui com Elias novamente, alimentou novamente ele e disse para ele: o anjo do Senhor voltou uma segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com força daquela comida, caminhou 40 dias. Oh, meu Deus do céu! E 40 noites até Horebe, a monte de Deus, que é o lugar de oração também, né? Aí Deus fala com Elias, e ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Então Elias, ele estava entrando naquela caverna por zelo das coisas de Deus, gente. Não era porque ele estava em pecado. Eu muitas vezes te incentivei a seguir em Deus. Amém. É por isso que eu estou aqui. Porque eu sei, assim como tem pessoas que não dão crédito
No meu trabalho aqui, mas tem pessoas que estão sendo ajudadas. É por causa de você e por causa desses que estão sendo ajudados, primeiro por causa de Deus e segundo por causa de vocês, que eu estou aqui. Porque assim como tem pessoas que zombam de nós, que dizem que Deus não é na nossa vida, que a gente brinca, né, com as coisas de Deus, que a gente só quer dinheiro. Eu nem me preocupo com dinheiro, gente. Deus, ele supre nossas necessidades. Eu nunca tive na minha vida um propósito de querer ser rica. Nunca tive. Para mim, eu tendo o que me vestir, o que me dormir, eu já estou grata e feliz e tendo para ajudar os outros. E tendo para ajudar os outros, né? Porque a gente sempre tem que ter para ajudar alguém, né, gente? Mas eu nunca quis riqueza para minha vida. Sabe o que eu sempre quis na minha vida? Foi paz. Foi estar em paz, viver em paz. Nunca gostei de brigas, de guerras, essas coisas. Vamos continuar aqui. E aí Deus fala com Elias. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Deus disse: Tenho sido muito zeloso, o Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, deixaram a tua aliança. Olha aí, gente. O povo de Deus tinha deixado a aliança com Deus. Deixou a tua aliança? Você tem feito aliança com quem? Presta bem atenção o que você tem feito da tua vida. Elias, ele estava aqui em depressão, né? Ele estava em depressão, não ficou na depressão, mas ele ainda tinha aliança com Deus. Com Deus. Então ele estava dizendo: Deus me leva. Mas ele não estava quebrando aliança com Deus. Tem gente que está quebrando aliança com Deus para quê? Para seguir Jezebel, para seguir o mundo. A gente vê igrejas aí, cristã, entre aspas, com o espírito de Jezebel, gente. O mundo está lá dentro. O mundo está dentro daquela igreja. E o mundo não é para estar dentro da igreja. O pecador é para estar dentro da igreja. O pecador é para estar dentro da igreja. Mas o mundo não. O mundo não é para estar dentro da igreja. O que mais a gente tem visto, gente? É Deus tirando máscara de pessoas que estão sendo lideradas por esse espírito de Jezebel. O que mais a gente tem visto? A gente tem visto igreja cristã guerreando com igreja cristã. Não, elas não estão guerreando contra a igreja cristã. Elas estão guerreando contra os falsos profetas. É diferente. Tem gente que diz assim: o crente é povo que fala do crente. Não, o crente não fala do crente, do cristão. O crente, ele é o cristão, ele é o verdadeiro profeta. Tá entendendo? Então, o verdadeiro profeta, ele sempre vai ser boca de Deus. Não é que ele está falando lá do irmão em Cristo. Ele está falando do falso profeta. Ele está falando do engano. Ele está falando de pessoas que estão sendo dirigidas por esse espírito de Jezebel. Porque não tem esse negócio de dizer assim: crente fala de crente. Fala não. Na verdade, ou ele fala, ele te honra, ou ele vai falar a verdade, que tu é um falso profeta, que tu é um falso crente. É isso que acontece. Se você é um cristão verdadeiramente, que as pessoas te veem cristão fora da igreja, com certeza as pessoas vão dizer: verdadeiramente esse é um homem de Deus. Verdadeiramente essa é uma mulher de Deus. Agora, se as pessoas te veem como um homem de Deus dentro do templo e fora do templo tu é um outro tipo de homem, as pessoas também vão falar: esse daí é um enganador. Na igreja é uma coisa e fora da igreja é outra. Então não existe esse negócio de dizer um fala do outro. Nós falamos aquilo que vimos e a boca vai te honrar, né? As pessoas vão honrar as pessoas que verdadeiramente servem a Deus e as pessoas vão falar daquelas que não servem, não aos verdadeiros cristãos, aos verdadeiros pastores, como aos lobos, aos mercenários, tá entendendo? Então Elias era esse que confrontava os falsos profetas.
Era esse que tinha zelo pelas coisas de Deus, zelo pela tua alma, zelo pelas almas. Então, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e só eu fiquei. Só eu fiquei. Olha quem matou os profetas. Olha quem foi. Foi os filhos de Israel. Tá entendendo? Quem é que quer nos matar? São pessoas que falam o nome de Deus. São pessoas que estão dentro do templo. São pessoas que estão lá caminhando lado a lado. Quem foi que quis matar? Quem foi que entregou Jesus? Foi alguém, um discípulo. Tá entendendo, gente? Não adianta você dizer que crente fala de crente, não. Porque o cristão, ele fala daquele que serve a Deus e que não serve. Não é verdade? Ele vai dizer, esse daí verdadeiramente serve a Deus, mas esse daí não serve. Porque a palavra nos mostra quem serve e quem não serve. A palavra de Deus nos mostra quem serve a Deus. E a palavra também de Deus nos mostra quem é engano, quem é enganador, que vive de aparência. Aparenta lá ser aquele pavão bonito, mas o coração é sepulcro caiado. Tá entendendo? E Deus lhe disse, sai para fora, neste monte, perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes, que quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Olha que maravilha. Olha o que Deus está fazendo. Olha, Deus está passando aqui, gente. Deus está passando aqui. Deus vai tirar a profeta daí da depressão. Deus vai tirar você da depressão. Deus tirou Elias da depressão. E ele diz, olha aqui, como também um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, olha só. E depois do fogo, porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Porque a voz do Espírito Santo, gente, é maravilhosa. A voz do Espírito Santo é mansa e delicada. Meu Deus, só quem já ouviu a voz do Espírito Santo sabe como ele fala. Vamos lá? E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa. Prestou atenção que quando o Senhor veio tirar Elias da caverna, ele veio com uma voz mansa e delicada. Ele não veio exortando Elias. Ele não veio julgando Elias. Ele veio com uma voz mansa e delicada. O trovão, o fogo, o terremoto, tudo isso faz barulho, não é isso? Então, Deus se chegou a Elias com mansidão, entendendo Elias, o que Elias estava passando. É isso que é o problema dos seres humanos, gente. As pessoas estão passando por problemas e tem pessoas perto de você que não te entendem. Tá te chamando de covarde. Tanta coisa que eles falam, né? Que eu não vou nem estar falando aqui. Muitas coisas que eles falam que você é, mas eles não falam aquilo que Deus quer. Não, eles não são boca de Deus para você. Te chamam de covarde, te chamam de preguiçoso, te chamam de... Dizem que você você tá com isso, né? Que eu não vou falar essa palavra tópica, mas tem uma palavra aí que eles muito falam. Isso é não sei o que, isso é preguiça, isso é, né, manhice, tudo isso eles falam, né? E te chamam de covarde. O Senhor não falou para Elias que ele era covarde, gente. Ele não falou. Ele entendeu Elias, ele estava entendendo Elias. O Senhor, ele nos entende. É o único nessa terra que nos entende muito bem, é o Senhor. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Porque para a gente entender as pessoas, a gente precisa do Espírito Santo na nossa vida. Vamos lá continuar. Olha só, e sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa. Quando Elias ouviu a voz mansa e suave de Deus, do Espírito de Deus, ele tomou logo uma decisão. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Novamente.
Eu tenho certeza que o Senhor falou com muito amor, porque aquele que está com depressão, ele não precisa de pessoas julgando e condenando ele. Ele precisa de pessoas que falem com amor para tirar essa pessoa da depressão. E aí continua o quê? E sucedeu que, ouvindo ele, e ele disse: Eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas e espada, e só fiquei. Só eu fiquei. E ele estava falando para Deus. Aí buscaram a minha vida para me tirarem. Ele estava contando, né? Porque quem está em depressão, ele quer desabafar. Ele quer conversar com alguém, não é isso? Eu, como não tenho muita gente para conversar, eu converso para Deus. Porque a maioria das pessoas, se eu for conversar sobre a minha vida, elas sempre chegam para conversar sobre a vida delas. Aí eu tenho que conversar com Deus, né? E Elias estava aqui conversando com Deus. E aí o que foi que aconteceu? O Senhor pegou e disse. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho no deserto, pelo teu caminho para o deserto. Deserto é lugar de Deus, hein, gente? Deserto é lugar de profeta ser usado. Deserto é lugar de nós sermos usados. Tem gente que quer sair do deserto, mas é no deserto que nós somos usados. Você tem que entender isso, porque tem uns falsos profetas que não quer você no deserto, mas é no deserto que profeta é usado, é enviado para Deus, para um povo que está lá precisando. E escute, e o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. Agora vamos lá para encerrar no versículo. Vamos aqui para esse versículo, no versículo 18, que diz bem assim: também deixei ficar em Israel. Toma posse dessa palavra, porque eu tomei posse dessa palavra. E ele pega e fala para Elias: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então preste atenção que ainda na terra tem 7.000 profetas que não dobram seus joelhos a Baal. E agora eu pergunto para você: você é esse? Você é um desses profetas que não dobra seus joelhos para Baal? Você é esse profeta que não dobra seus joelhos para Jezebel? Você é esse escolhido de Deus que não dobra seus joelhos, que não vai dobrar seus joelhos para a Babilônia? Você pode até querer morrer. Não, Senhor, me leva. Você é esse que não dobrou os seus joelhos para Jezebel, para a Babilônia, que não se corrompeu, que não vende a tua unção que Deus te deu. Deus te deu unção e tem gente vendendo unção. Triste isso, né? Tem gente que vende oração, tem gente que só prega se tiver, olha, uma quantia muito alta, né? Não, eu vou pregar, mas eu quero isso, quero aquilo outro. Jesus disse para a gente pregar e não se preocupar com nada. Foi isso que ele disse. Mas tem uns que dizem assim: eu vou pregar, mas eu quero isso, eu preciso disso, eu preciso não sei de quê, eu preciso de um hotel, eu preciso. Tudo isso eu preciso. Diz que vai lá pregar. Tá vendendo a unção que Deus te deu de graça? Tá vendendo? Cuidado. Cuidado que os falsos profetas serão destruídos. Os verdadeiros profetas não, gente. Não. O verdadeiro profeta até entra em depressão, mas Deus tira e ele não morre na depressão. Não morre. Louvado seja o nome do Senhor.